Galera, 85 na área, Danilo Ramos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje a gente vai fazer aqui um breve resumo, talvez o vídeo fique um pouco grande, não nego, sobre a independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana. Tá ok? Vamos lá então. Na base, né, no início, a gente tem que ter umas breves considerações. Primeiro, a Revolução Americana, né, a colonização americana que foi feita pelos britânicos, que estavam fugindo da guerra, né, religiosa que estava sendo promovida, né, na Inglaterra pelo rei. Tudo isso eles vão para os Estados Unidos, correto? Para o futuro Estados Unidos. E lá eles ficam na mesma latitude que o pessoal que mora na Inglaterra. E por isso os mesmos produtos produzidos na Inglaterra vão ser produzidos por esses ingleses, esses novos ingleses, aí podemos dizer, esses novos colonos lá nos Estados Unidos, lá no norte dos Estados Unidos, né? Só o que ocorre? Por eles produzirem o mesmo preço, a Inglaterra cagou e andou para eles, né, para os norte-americanos, futuros norte-americanos. O que ocorreu? O que ocorreu é que os Estados Unidos, né, os futuros Estados Unidos estadunidenses ficaram abandonados, né? Isso chama negligência salutar. Por quê? Por dois motivos. Porque a Inglaterra viu que não podia dar lucro, não ia dar lucro aquilo, importar os mesmos produtos que tem na metrópole, né? Do que também a Inglaterra estava passando por várias revoltas, Revolução Gloriosa, Revolução Inglesa, a própria Revolução Industrial. Então a Inglaterra viu que tinha que arrumar a casa antes de dar os olhos para os futuros Estados Unidos. Outra coisa que eu também tenho que falar, que a gente tem que se basear, que eu ia falar antes, eu acabei esquecendo, é que o que vai ocorrer na Inglaterra, ou seja, na Nova Inglaterra, vamos dar esse nome para os Estados Unidos, né, é totalmente diferente do que vai ocorrer com a América Espanhola, a América Hispânica e a América Portuguesa. É um contexto totalmente diferente, beleza? Então vamos lá, eu já falei aqui da negligência salutar, uma coisa importantíssima que a pessoa tem que saber, porque geralmente cai em concurso. Deixa eu arrumar aqui as folhas. Como eu já falei, era uma crise religiosa, porque acontece o seguinte. Vou falar um pouco agora da Inglaterra, o que estava acontecendo. O rei, né, ele tava lá conversando com o pessoal e ele estabeleceu que a única religião proveniente na Inglaterra tinha que ser o anglicanismo. Não sei se você já viu no canal, até convido você. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre as três reformas protestantes que ocorreu na Europa, né, na Alemanha pelo João Calvino, pelo Martin Luther King, na França por João Calvino e na Inglaterra promovida pelo rei Henrique VIII. Então dá uma olhada no canal, com certeza você vai achar essa aula. Voltando aqui, galera. Então as pessoas que estavam fugindo para a Nova Inglaterra eram basicamente pessoas que estavam sendo julgadas de morte, sendo sentenciadas à morte na Inglaterra. Então, quem estava sendo julgado à morte na Inglaterra era basicamente os protestantes. Quais tipos de protestantes? Quais correntes? Os calvinistas, né? Porque a Inglaterra ela só queria o pessoal anglicano, né, que seguia o Henrique VIII, que seguia a Igreja Ortodoxa, podemos citar assim, né? E todas essas pessoas estavam indo para a Nova Inglaterra. E aí eles trabalhavam com a predestinação absoluta. O que consistia a predestinação absoluta? É basicamente o seguinte: você já está predestinado por Deus para ir para aquele lugar, você está predestinado por Deus para ir para o céu, você está predestinado por Deus para ir para o inferno. Então você já está com uma chama predestinação absoluta, né? Então eles foram lá já para o novo continente com a predestinação, tipo, Deus está mandando você para aquele continente. E eles quiseram, que realmente aconteceu hoje, né? Ainda tem até hoje nos Estados Unidos, quando você fala lá de religião com eles, Deus quis assim, Deus quis assado. Eles até trabalham com isso ainda hoje. Porque eles chegaram lá e eles falaram, vamos fazer o melhor continente, o melhor país proveniente no mundo, né? E foi isso que ocorreu, né? Lógico, os Estados Unidos têm N problemas, mas com certeza é uma das três potências mais fortes hoje, que vai ainda prevalecer por uma longa década, um longo século, né? Mas voltando aqui, o que ocorreu, né? Para a Inglaterra começar a cobrar os Estados Unidos, começar a ter as tretas, os atritos, né? Prioritamente ocorreu a Guerra dos 7 Anos, que foi a guerra entre a França e a Inglaterra, né, no continente americano. Porque a França, lembrando também, ela estava ali de ouro ali nas terras da América do Norte, né? E aí a Inglaterra sai vencedora, só que ocorre
ela sai muito prejudicada mesmo. E aí ela tava pensando, pô, eu posso cobrar imposto de quem agora pra conseguir esse dinheiro, né, que eu perdi promovendo essa guerra? Olha, eu posso conseguir pelo pessoal ali das Índias, né, que eles tinham algumas colônias ali, na África também tinha algumas colônias, como também dos Estados Unidos. E aí eles olharam assim, pô, os Estados Unidos, o futuro Estados Unidos, a Nova Inglaterra, vou falar, é difícil, mas eu vou tentar falar Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra, ela estava tendo basicamente bastante lucro. Então a colônia, a metrópole começou a olhar para a colônia e falou, opa, vou arrecadar dinheiro. E aí a colônia como é que eu vou falar? Não é menosprezada a palavra correta. Começou a ter uma avalanche de impostos, né, que a metrópole começava a botar sobre a colônia, sobre a Nova Inglaterra. E aí, esse não foi o principal motivo, mas o principal motivo foi o seguinte: a Inglaterra, ela olhou para os Estados Unidos e ela tinha ignorado por causa da negligência salutar, né? E ela viu que nos Estados Unidos também estava tendo revolução industrial, estava quase tendo uma revolução industrial já nos Estados Unidos. Isso é ruim. Por quê? Porque a própria colônia está já quase no patamar da metrópole, está sendo já concorrente, né, da metrópole. Isso é muito ruim. Então, já, né, a Guerra dos Sete Anos foi importante, sim, mas esse avanço da Nova Inglaterra fez com que a Inglaterra tomasse várias medidas de impostos, né? E aí, deixa eu virar aqui. E aí vai se dividir em duas coisas a questão de impostos nos Estados Unidos, né, na Nova Inglaterra. Vai ser a questão de impostos, que vai ser de 1764 a 1767, e a avalanche de impostos. Como eu já disse, a avalanche é muitos impostos. Bom, a gente vai falar aqui da primeira etapa, que vai ser a questão dos impostos, tá ok? A questão dos impostos é o seguinte: no Brasil, com Portugal e a África tinha um comércio triangular, e não vai ser diferente também com a Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra vai começar a promover também diversos comércios triangulares. Dentre eles vai ser o comércio triangular da Nova Inglaterra, vai ser o seguinte: vai ser a Nova Inglaterra, o pessoal da Antilha e o pessoal proveniente da África. Então, ok? Então esse vai ser o comércio triangular. A Antilha vai produzir açúcar que vai mandar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai mandar, se não tiver enganado, do rum para a África, e a África vai mandar escravos para os Estados Unidos. É mais ou menos algo assim parecido que ocorreu no Brasil, né? E aí, como eu disse antes, a Inglaterra vai começar a cobrar muitos impostos sobre a colônia, né, da Nova Inglaterra. E o primeiro imposto vai ser a lei do açúcar, né, que vai proibir o comércio triangular. Não vai poder mais ser efetivado a lei, o açúcar, né, que era produzido nas Antilhas. Eles cortam esse laço que estava tendo aí proveniente do comércio triangular, correto? Depois ocorre a lei do selo. A lei do selo é nada mais do que uma censura norte-americana, né? Ocorreu uma censura ali na colônia e eles não podiam, ou pelo menos tinham que ter o selo britânico, tal. Depois ocorre o decreto de sustentação da tropa, isso daí que mata o pessoal aí da colônia, né? Por quê? Olha só que bizarro. O pessoal britânico estava vindo para o novo continente, os soldados, para fiscalizar o pessoal proveniente da colônia, os moradores da região da Nova Inglaterra, porque eles estavam, tipo, era para apaziguar, né, que estava começando a ter muitas rebeliões, e os próprios colônios estavam pagando para eles estarem aqui, isso que era bizarro. Uma coisa já foi aqui, deixa eu me localizar aqui, beleza? E essa última atitude dos soldados terem que ficar aqui no novo continente promoveu que, num ano depois, em 65, ocorresse a Congresso da Lei do Selo, que abordava a seguinte frase: sem representação não há taxação. O que significa isso? Se não tiver um representante da colônia lá na Inglaterra, não pode ter isso. Não pode ter essa lei. Essa lei que eu acabei de falar, que é a lei do decreto de sustentação, né? E aí os ingleses ficam mais putos ainda, porque os colonos da Nova Inglaterra tirou da Constituição da Inglaterra essa frase, então eles ficaram mais putos ainda, porque eles viram que os americanos estavam com razão, os norte-americanos estavam com razão. E aí
eles começam a... esse pessoal da... O pessoal da Nova Inglaterra começa a promover mais massacre ainda, mais rebeliões ainda, né? E os soldados que estavam provenientes no Novo Continente começaram a matar o pessoal, né? E esse primeiro massacre que vai ocorrer vai ser chamado de Massacre de Boston, beleza? De Boston, né? Que foi o primeiro enfrentamento oficial da colônia e metrópole, né? E aí a metrópole falou, oh, coitadinho deles, morreram. Foi assim, tipo, vão dar 2 anos aí de apaziguamento. Como é que é assim, 2 anos de apaziguamento? Suspendeu os impostos por causa daqueles mortos colonos lá. E depois voltou de novo, passou 2 anos, em 1773, eles voltaram com outros impostos, né, que foi o imposto da lei do chá, que não podia, é porque o que ocorria? Os norte-americanos tomavam muito chá, não sei se é assim até hoje, mas eles tomavam muito chá. O chá é basicamente o café aqui no Brasil. Então, os norte-americanos, eles tinham, a Nova Inglaterra, eles tinham um vínculo muito forte com quem trazia chá, que no caso era a Holanda, os Países Baixos, lá da Ásia. Então, o que a Inglaterra fez foi cortar esse laço agora com a Holanda e falar assim para os Estados Unidos, né, para a Nova Inglaterra, é o seguinte: nós que vamos distribuir chá para vocês, não eles. Eles falaram isso, basicamente isso pro pessoal da Nova Inglaterra. E o pessoal da Nova Inglaterra ficou puto, né? Ficou puto pra caramba de novo. Fizeram outra rebelião? Sim, mas não no momento. E aí ocorreu lá em 73 a festa do chá. A festa do chá foi nada mais do que o pessoal colono conseguiu dominar um navio que tinha chá britânico e pegou esse chá e atacou só no mar. Atacou quase toda a frota, né, do chá. A frota não, o armazenamento do chá no mar, né? E aí o que ocorreu foi o seguinte: em 74 a Inglaterra criou as leis intoleráveis. Isso, intoleráveis. O que essas leis intoleráveis pregavam? Fechamento dos portos. Vocês jogaram os portos no mar, agora vocês jogaram portos no mar. Vocês jogaram chá no mar, vocês agora vão pagar, né? Então foi basicamente isso, foi tipo um castigo para os colonos. Os colonos estavam obrigados a proporcionar alojamento para os soldados britânicos, né, estada. Seria tipo, se eu for comparar aqui, eu sei que é muito superficial isso, mas seria tipo a família real, né, a corte real no Brasil, que o pessoal do Brasil teve que ceder. Foi a mesma coisa, né, só que no caso dos britânicos os soldados britânicos ficarem na estada dos colonos. Beleza? E outra coisa importantíssima que eu tenho que ressaltar aqui é a desmilitarização que ocorre com os norte-americanos, né? Eles são desmilitarizados, como assim, todas as armas que eles tinham, né, para caçar, para defender dos nativos, né, que ao mesmo tempo tinha nativo lá, né, atrapalhando eles. Então a corte inglesa, ela basicamente desmilitariza os colonos, e aí eles ficam tipo numa vibe muito ruim, né? E aí, por causa de tudo isso, ocorre em... Eu não anotei a data, dei mole. Ocorre mais pra frente o Congresso da Filadélfia. Primeiro congresso, são 2. Primeiro congresso, ocorre um boicote. Os norte-americanos não vão negociar nada com a Inglaterra. E, sim, aí, como eu falei antes, ocorrem novos massacres. Né? Ocorrem novos massacres no primeiro congresso da Filadélfia. O segundo congresso da Filadélfia, que vai ser 1 ano depois, vai promover a ruptura política com a Inglaterra, e só fala que os Estados Unidos vai ter um novo exército, né? Porque como o pessoal lá falou que eles não tinham que ser desmilitarizados, os Estados Unidos vai bate de frente e fala: não, agora a gente vai criar um exército e vamos bater de frente com vocês. É lógico, na Guerra de Independência, que eu vou falar mais pra frente, os Estados Unidos vai levar pau pra caramba nos primeiros 2 anos, 1 ano. Porque, lembrando que a frota inglesa era muito eficaz, a navegação marítima, né, inglesa era muito eficaz,
os soldados eram experientes, você já estava lutando um soldado experiente contra um soldado que, tipo, nem ainda recém-formado, né? Só o que vai, já vou adiantar aqui para vocês, só o que vai definir foi a batalha de Saratoga, né? Porque o que ocorre é que eles começam, os norte-americanos, eles começam a lutar não no campo, mas sim nas florestas, né? A batalha campal, não foi mais uma batalha campal, aonde os ingleses levavam imensa vantagem. Eles começaram a lutar tipo na selva, não é selva, né? Mas não seria o termo certo, mas começaram a lutar nas árvores, escondidos, camuflados, né? Então foi esses fatores que fizeram os Estados Unidos vencer. Beleza? Mas vamos voltar aqui. Segundo o Congresso da Filadélfia só falava, foi redigido por Thomas Jefferson, só falava que estava proclamando a independência da Inglaterra. E quando a Inglaterra descobre isso, fica puto pra caramba, né, mano? Pô, como assim? A gente tá fazendo várias leis e eles proclamaram a independência? Não, nada a ver. E eles começam a mandar muito, mas muitos soldados britânicos para a Nova Inglaterra. Isso, como eu já falei para vocês antes, agora, uns 2 minutos atrás, é muito efetivo, afinal de contas a marinha inglesa era melhor, né, daquela época. A marinha inglesa era melhor daquela época. Só o que ocorre, basicamente, é essa batalha de Saratoga, que eu acabei de explicar para vocês, que ocorre uma reviravolta gigantesca e os Estados Unidos acabam ganhando, né, liderados lá pelo general George Washington. Beleza? E aí, em 1781, o general britânico lá, eu não tenho o nome dele, mas devia ter anotado, dei mole, já vou pesquisar depois, reconhece a derrota da corte britânica, né? Até porque os britânicos lá na Inglaterra já estão putos com os soldados, com o rei, porque eles estão investindo mais dinheiro ainda numa guerra. Uma guerra não acontece de uma hora para outra, sempre ocorre dinheiro, sempre ocorre capital, sempre ocorre esses fatores. Então já estavam putos e a Inglaterra acabou perdendo. Vamos recuar mesmo, isso aqui é ruim, vamos recuar, vamos admitir que a gente perdeu. E os Estados Unidos ficaram felizes pra caramba, pessoal. Afinal de contas, os princípios iluministas burgueses estavam dando certo. Isso aí vai propiciar ainda mais a Revolução Francesa, né? Porque, pô, eles utilizaram os nossos princípios e eles conseguiram proclamar o Estado. O primeiro Estado na América, tal, Estados 1780, tá ligado? Isso vai propiciar uma coisa muito boa para a Revolução Francesa, futura Revolução Francesa, que já está relativamente acontecendo, como também para os outros países da América, né? Principalmente para o Haiti, que vai ser o primeiro país latino a se proclamar república, né? República não, a cortar o laço, né, com a Espanha, e por aí vai. Bom, quando acabou a guerra, voltando aqui, quando acabou a guerra dos Estados Unidos, como que no Brasil vai formar também 2 partidos, lembra lá com Dom Pedro? Vai formar os partidos exaltados e moderados, que depois vai formar os conservadores e liberais. Nos Estados Unidos vai formar os federalistas e os republicanos. Os republicanos, ele foi liderado pelo Thomas Jefferson, que elaborou ali a segunda Constituição lá, Congresso da Filadélfia. E os republicanos, liderados pelo Thomas Jefferson, vai falar o seguinte: olha, no meu ponto de vista, os Estados Unidos têm que ter autonomia para os estados. Os estados têm que ter autonomia, não tem que ser federalista. E o outro grupo é os federalistas, que falavam que tinha que ter um governo forte, e aonde os principais líderes eram só o general George Washington, que ganhou lá a batalha, né? E o Alexander Hamilton. Quem ganha nessa disputa é nada mais do que os federalistas. E o general George Washington se torna o primeiro presidente dos Estados Unidos e acaba a ter aí a capital com o nome dele, Washington. Vamos lá, vamos falar aqui das conclusões finais. Na verdade, os federalistas e os republicanos perderam, porque hoje, né, nos Estados Unidos, desde aquela época, já ocorre um federalismo, os estados têm grande autonomia. É lógico que eles podem criar leis nos Estados Unidos, mas eles ficam sempre subordinados também à corte principal, né? É lógico, não é no Brasil, que é muito focado no Brasil, né? Os estados nem têm princípios, mas nos Estados Unidos ocorre essa mão dupla, né? E as conclusões finais é o seguinte: por mais que tenha ocorrido a independência dos Estados Unidos, não era todos os americanos que tinham direito, né? Porque era só os brancos, entre aspas, nos Estados Unidos que tinham direito. Os nativos não existiam, foram abduzidos, né? Eu brinco com isso, que os nativos foram abduzidos, mas na verdade não, é porque todos os nativos foram relativamente mortos, né? Com a Marcha do Oeste, esses outros movimentos.
que vão ocorrer, né? E os negros também eram escravos e eles eram do sul, da região sul. Então a região sul foi sempre muito escravizada, escravocrata. Você pode chegar lá hoje, se eu for lá no sul, com certeza eu vou ser discriminado, certeza, lá no sul dos Estados Unidos, por causa da história do sul é totalmente diferente da história do norte, onde é proclamada a independência dos Estados Unidos. Beleza? Danilo Ferreira Ramos, 85, desligando a câmera, Brasil Selva!